Olá pessoal, bom dia. Como vai? Aí a gente tenta fazer uma leitura aí. Mulheres que correm com lobos. Ah, os lobos, ó. Aqui está, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Olha lá. Hoje é domingo. O pilantra que fica aí, ó. Olha lá. Já foi pra casa dele, lá da casa dele. Ele continua provocando, olha lá. Olha só. Eu acabei de sentar aqui, ele começa a bater panela lá, lá. É, isso aí. É, mas interessante esse livro aqui. Vamos fazer comentário à luz do lobo batendo panela. É, aí ó. Então já estamos usando a metáfora do lobo aqui como a parte ruim de um arquétipo do ânimos feminino, né? Esse ânimos, ele tem, é lógico, a morada na psique, no micro-universo feminino. Clarice Píncola, Clarice. É, muito sugestivo. E as mulheres que correm com os lobos são essas que descobrem o seu lado escuro à luz de um tormento, à luz de um sofrimento, no amor, mas que têm coragem de assumir o seu lado escuro, a sua lua nova. Mas essa é a parte da psique. Ela é funcional na medida em que o lobo ele é uma parte escura, a metade do ânimos feminino. Esse ânimos, do lado escuro, ele precisa ser acessado porque ele tem a ver com a parte geralmente negada por essa sociedade cristã ocidental à mulher, que é o direito ao prazer e à vivência desse prazer, né? Qualquer censura a esse prazer é responsável por situações contraditórias e conflituosas que deixam a psique descondensada, com conteúdos vagando no ego. Eles saem do inconsciente e vão para o ego, e aí vêm os sintomas. Hoje em dia, na sociedade que nós estamos, transformaram as neuroses, na verdade, só no seu sintoma, né? Para usar a medicação. Depressão é sintoma. Né? Depressão não é pura. Antes fosse, seria tão fácil de tratar, só a tristeza. É uma doença do pensamento, né? Ela está cheia de ideias, de princípios, de símbolos, de sensações. É muito complexo. Jung chamou isso de complexo do ego, né? Misturado, né? A teoria dos complexos. É um ego misturado com o inconsciente, invadido por situações, aí sim, de lobos, que ficam à espreita. Ó. Situações de bullying e de efeito moral, pressionando as pessoas, e elas em situações de fragilidade se perdem, né? Diante das pressões do lobo, que os lobos estão por aí à espreita, em geral são homens, né? Tiranos, assumidos no lado escuro da vida, e que a claridade já é quase uma impossibilidade, se transformam em verdadeiros bandidos. Né? Infelizmente, a sociedade brasileira e o Ocidente está muito cheio disso, e o mundo está em crise porque isso é negado. O homem tirano nega a sua tirania através de altas doses de chocolate, bolos de aniversário e festa, muita festa, né? Os tiranos promovem festas e ali eles se promovem como pessoas boazinhas. E aí o seu lado neurótico, cada vez mais agressivo, violento e abusivo, e relacionado também ao controle das pessoas,
como vocês veem aí, essa tentativa de controlar escolhas através da imposição de bullying, seja através de batidas, etc., de ameaças, né? São batidas simbólicas que vêm carregadas de ódio, né? E que se repete há 2 anos, estou falando no meu caso aqui, né? E de uma ânima que eu compartilho, pressionada, pressionada por esses tiranos lobos que saltam do inconsciente de uma mulher e vão parar aqui na vizinhança mais próxima e ficam lá em cima do muro. Então a grande questão do inconsciente é que ele projeta para fora aquilo que é chamado de efeito melusina, né? E atinge as pessoas mais despreparadas, né? No caso aí, ó, um pedreiro, que é um bandido, já conheço, já foi feito boletim de ocorrência várias vezes, e está em situação de penúria mental, e agredindo todo mundo aqui no bairro, que incomoda, né, de fato. Hoje é um domingo, que um livrinho estaria sendo lido aqui com tranquilidade, foi apenas sentar aqui nesse lugar gostoso que eu construí para mim, mas tive que colocar esses panos, porque ali atrás, em outros postos vocês já viram, né, esse jeito fica lá, batendo na parede lá, né, uma obra sem janela, sem nada, isso aí é repetitivo. Mas o detalhe aqui hoje é essa questão do lobo, né, e a projeção dos conteúdos psíquicos, diabólicos, que invadem as pessoas mais acessíveis e sensíveis à energia da escuridão do ânimos, né? No caso aí, o ânimos destrutivo, violento, ameaçador e assassino, um verdadeiro comedor de carne, né? E que ataca pessoas frágeis, né? E, em geral, são pessoas medrosas que precisam de armas para agredir as outras pessoas, porque não têm criatividade, não têm imaginação e vivem repetindo atos de violência e são usados, né, por outros tiranos que os comandam, né? São situações que, se multiplicadas aí no Brasil e no Ocidente, dão motivo para que aquela música dos versos de Milton Nascimento, vocês não sabem, do lixo ocidental, do lixo ocidental, do lixo ocidental, que lixo ocidental, né? É isso aí, né? São lobos que invadem, tentam invadir a vida privada das pessoas, né? Através de ameaças, né? Torturas. E o Brasil está por aí numa crise de valores, o que é mais grave, e que se disseminou por todo o Ocidente, né? É a negação da psique humana, né? Escrever sobre depressão não faz sentido, não faz sentido. Depressão, depressão. Não há pureza no conteúdo, né? A gente acabaria esbarrando em ficar criticando, né, situações de visões biológicas, porque é a mesma coisa de eu tentar explicar um submarino à luz do inconsciente. Não dá, não dá. O que eu vou usar mitologia grega, orixá, falar de Hércules, dos seus trabalhos, etc., do Capitão Nemo, etc., isso não vai acrescentar nada. Então eu me vejo como um idiota falando de depressão, né? Como falar de um submarino usando mitologia, que fica inútil, né? Ou então Boeing, a montagem de um Boeing pelo inconsciente, isso não faz sentido, né? Sabe? E a depressão, na verdade, é um sintoma, né? A mesma coisa de falar de gripe, que é um sintoma, esquecer do vírus, né? Mas quando a gente começa a aprofundar nos vírus, a gente entra num terreno interdisciplinar. Então a grande questão da depressão como sintoma é a sua interdisciplinaridade de coisas diferentes e abordagens diferentes. Pessoas que vêm ao consultório deprimidas, elas estão com a doença do pensamento, né? Porque a doença do corpo, na verdade, a neurose, que se manifesta em doenças
que principalmente são visíveis na pele, né? Tumores, essa coisa toda, né? Lesões no corpo, né? Até machucados, produto de acidentes por incúria, imprudência. Tudo isso é uma somatização de algo que está no interior da nossa alma, né? Conteúdos conflitantes que se condensaram e ficam flutuando ao longo do ego, né? E isso eu já tive oportunidade de pessoas, e há um mal-estar aí que previne, né, que avisa o sujeito através de sonhos e sintomas até no corpo, para que a situação não se agrave. E muitas pessoas já me procuraram contando sonhos preocupados, por exemplo, que tinha um buraco aberto, que ela estava sonhando toda noite, que o buraco estava chamando ela. E eu disse assim: epa, vamos começar a terapia? Ou então procure um bom terapeuta aí para começar. Um terapeuta forte, tá? Não procure gente despreparada, imberbe não, tá? Rasteiro, superficial, porque não vai adiantar nada, vai até piorar, vai aumentar. É um canal, esse buraco é um canal entre o inconsciente e o ego, né? E quando há esses sonhos de buraco, e principalmente repetitivos, né? A pessoa cair dentro desse buraco com medo, até cair do alto de um prédio, não sei o quê, são quedas, né? Às vezes elas são necessárias, mas às vezes elas são difíceis da pessoa depois levantar, dependendo das circunstâncias sociais em que ela está colocada, né? E principalmente com a presença desses lobos aí que aproveitam de pessoas doentes para destruí-las, né? Através de ódios, situações aí de revanche, né? O revanchismo, a pessoa gosta de ver o sujeito doente ali e faz tudo para acabar de destruí-lo, né? Ela cai, ela está no beira do despenhadeiro, eles vão lá e empurram ainda e jogam lá. Buraco, abismo abaixo. É isso que esses lobos aí fazem, né? A espreita, né? E dão uma também agora deram uma de justiceiros, ficam circulando aí, tá cheio o Brasil, eu nunca tinha visto isso, de carroça, principalmente de carro, né? Na última eleição a gente viu aí a quantidade de gente queimando gasolina, que absurdo, né? Num país de crise. Gente queimando gasolina, andando para lá e para cá, achando que está vigiando a vida dos outros. Quer dizer, já não chega o celular, já não chega aí a invasão da nossa privacidade através do mundo virtual, né? Dos nossos posts, daquilo que a gente, agora mesmo aqui eu falando, eu não sei se tem alguém me vigiando aqui, né? Pois é, mas não tem o que vigiar, não tem, não vai achar nada que presta, nada que você goste, né? Talvez é o motivo de querer o lobo nos destruir, né? Porque se incomoda, a gente é sombra, né? A nossa luz, ela se torna sombra, né? Escuridão para pessoas despreparadas, né? Que não querem acolher o amor na sua vida e a responsabilidade de viver conflitos colocando uma simbologia no sofrimento para encontrar uma função religiosa da vida. O que nós vemos aí são pessoas que vivem repetindo com trabalhos muito rotineiros e repetitivos, né? Coisa que está no filme de Chaplin, lá, né? Apertar parafuso, né? Apertar parafuso, apertar, jogar cimento, colocar e construindo casa. E aí o sujeito vive aqui numa situação de mal-estar permanente e projeta esse mal-estar no vizinho, né? E se torna aí um artífice de guerra contra o outro, né? O outro que emana a luz, esses mentirosos ficam semeando que nós somos portadores da escuridão, né? Apesar de ter curado mais de 1.000 pessoas de doença aí graves, de neuroses graves, deve ter mais ou menos isso aí, sei lá, nunca fiz conta, uma quantidade de clientes que já tiveram a vida salva, né? E aí não haveria motivo para querer destruir a vida da gente, né? Apenas na perspectiva da psicologia profunda, a gente pode entender por que um sujeito desse, no domingo, fica provocando aí a gente, prejudicando, né? A gente poder estar meditando numa leitura de um livro interessante sobre a mulher, né? Nós vamos ler aqui atrás
a apresentação do livro da Clarice Píncola, editora Rocco, né? Aqui atrás, a contracapa: medo, depressão, fragilidade, bloqueio e falta de criatividade são sintomas cada vez mais frequentes entre as mulheres modernas, assoberbadas com o acúmulo de funções na família e na vida profissional. Esse problema, no entanto, não é recente, acredita a psicóloga junguiana Clarice Píncola Stessa. Ele veio junto com o desenvolvimento de uma cultura que transforma a mulher numa espécie de animal doméstico, um lobo, né? Essa é a parte da escuridão, né? A mulher que se torna um ser cujas escolhas ela nem sabe o que está fazendo, não tem nem oportunidade. E aí, quando a lua nova se manifesta, o seu lado de escuridão é realmente terrível, difícil de conviver, pois ele se torna cada vez mais agressivo, projetando em pessoas inocentes, né, o que esse é o lado escuro de uma mulher, a ânima, né? Jung falava que o que derruba um homem é essa energia da escuridão da lua nova, da ânima feminina desequilibrada. Não é fácil lidar com isso, né? É preciso um certo afastamento de uma situação dessa, né? Mas não é fácil. Quando você gosta de alguém e uma coisa dessa começa a acontecer e de repente lobos, né? Lobos externos, esse lobo que está dentro da mulher como um processo de rejeição auto-interna, né? Auto-interno mesmo, né? Além de ser dentro da psique, é uma tentativa de auto-extermínio e um mal-estar terrível, sem explicação e projetando na circunstância e atingindo, né, pessoas que percebem isso e começam a abusar, né, dessas mulheres que já estão fragilizadas. E aí a vida se torna um inferno. Né? Mulheres que correm com os lobos, identifica a essência da alma feminina. Quer dizer, tem mulher, a maioria não consegue nem correr. Né? A verdade é essa. Né? Elas são vítimas, e se tornam algozes. Né? Eu discordo dessa coisa aqui. É um livro que parece que a mulher fica sendo sempre atacada e é vítima só. Não, não, não. Ela é vítima também de si mesma. Ela tem uma história de vida aí. Sua psique instintiva mais profunda. Com o arquétipo da mulher selvagem, propõe o resgate desse passado longínquo como forma de atingir a verdadeira libertação. É isso mesmo. Esse lado escuro, que no início eu disse assim, é o lado bom, tá? A metade da escuridão do ânimo, do lobo, é um caminho que a mulher deve seguir e procurar, mas há muita dificuldade, e sozinha ela não vai conseguir fazer isso nunca, jamais, principalmente com a invasão desses lobos aí, lobos reais, que saltam do inconsciente da mulher e vão contaminar e receber a energia de quem capta essa escuridão com a maior sede, com a maior facilidade, e depois começa a querer trapacear e destruir mesmo, né, essas mulheres selvagens que não assumiram a sua selvageria. A solução é assumir a selvageria, mas alcançar a sintonia da selvageria com o lado da claridade do sol, o encontro com o sol, que é a face masculina e iluminada do ânimos, né? Então estamos falando aí de uma psicologia profunda à luz de uma simbologia que muito dificilmente pode ser até compreendida por pessoas, a maioria, né, leigas nesse assunto, né? Então, pois é, então a gente agora pelo menos conseguiu fazer é, uma abordagem desse livro aqui, né? E as provocações aí dos lobos que batem panelas há muito tempo, há mais de 2 anos por aqui, diminuíram, apesar do domingo, né? E que Deus, essa energia da claridade, da ânima de Maria, né? Maria, vamos dizer, a chamada Maria judia, que ela tem essas duas partes, né? A parte da claridade e a parte da escuridão. A Maria judia também é uma prostituta, veio de um prostíbulo, mas que mudou a vida, mas manteve o seu princípio do prazer ativo, né? A sua irreverência,
né? Muito ao estilo de uma cantora que faleceu recentemente, a Rita Lee, né? Bem interessante, né? Uma roqueira, viveu a vida inteira com o marido aí, o Roberto Carvalho, fizeram um trabalho maravilhoso, né? E uma mulher que assumiu a sua selvageria e manteve aqui o seu lado de doçura e criatividade, produzindo a sua boa música, né? E Deus a tem em bom lugar. Legal. Bom domingo para todos.